Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, porque hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante a respeito das sociedades anônimas, que é a administração dessa sociedade, né, dessa companhia, seja aberta, seja fechada, e as responsabilidades ou as implicações práticas, né, daqueles atos praticados pelos administradores. Então, nós vamos ver ainda a questão dos deveres, das obrigações desses administradores e como eles podem ser responsabilizados em caso de descumprimento do estatuto, em caso de excesso de atuação, né? Agir contra os objetivos da companhia. Enfim, são várias questões que a legislação traz para nós. E a partir de agora, então, a gente começa a ver esse tema, né, que é super relevante. Nós já havíamos feito várias considerações quando nós estudamos sociedades limitadas, e agora não vai ser diferente. Nós precisamos compreender quais são as implicações práticas para aqueles atos que são considerados abusivos, que são considerados ilícitos, praticados por quaisquer daquelas pessoas que são as pessoas responsáveis por administrar uma companhia. Bom, apenas para recapitular, nós havíamos estudado, né, estamos estudando, quais são os órgãos das companhias, das sociedades anônimas. Mas, para essa aula, nós precisamos focar em quais são os órgãos administrativos, quais são os órgãos que de fato exercem poderes, né, de decisões no sentido não de deliberações, mas quais são os órgãos que administram realmente aquela companhia. Então, nós vimos que a companhia, ela pode, né, ela possui aí as assembleias gerais de acionistas, os conselhos, né, o conselho de administração e a diretoria. Então, a administração da sociedade anônima compete ao conselho de administração, nós já vimos isso, e à diretoria. Ou somente a diretoria, caso não haja conselho de administração, não é isso? Pode haver a possibilidade de não existir esse conselho de administração, simplesmente a diretoria. As companhias também, elas possuem um conselho fiscal que terá funcionamento permanente ou não, nós vimos isso, com funções mesmo fiscalizatórias. Na verdade, essa fiscalização é praticada pelos administradores da companhia, mas o que é diferente é que, embora ele tenha que existir, o conselho fiscal, ele tem que estar devidamente constituído, mas ele não tem a obrigatoriedade de funcionamento, né? Bom, quando a lei fala de administradores, ela geralmente se refere aos diretores e aos conselheiros de administração da sociedade. Ela não se refere ao conselho fiscal, tá? Por quê? Porque o conselho fiscal não é um órgão administrativo da sociedade. Os seus membros não são considerados administradores, tá bom, pessoal? Cada um desses órgãos possui características e funções próprias que são definidas pela lei, podendo o estatuto atribuir outras funções além das previstas na legislação, mas não pode suprimir ou excluir nenhuma das atribuições que são devidamente mandadas, tá? Devidamente estabelecidas, né? Mandadas no sentido de ser algo mandamental mesmo. São devidamente estabelecidas pela legislação das companhias, né? Pela lei da SA. Então, o estatuto, ele pode estabelecer outras competências, outras atribuições? Pode, desde que não seja contrário, desde que não suprima aquelas atribuições devidamente estabelecidas pela lei. Bom, a diretoria, né, ela tem uma composição, nós vimos aí que tem que haver a assinatura de um termo de posse desses diretores, né, no livro de ata da diretoria, no prazo máximo de 30 dias após a eleição desses diretores. Isso está lá no artigo 149 da Lei de SA 6.404. Bom, pessoal,
Só que o que interessa para essa aula? O que nós precisamos de compreender com relação a essas competências, a essas atribuições que foram devidamente estabelecidas, seja por lei, seja por contrato? Que esses administradores estão adstritos exatamente àquilo que lhes foi atribuído como competência. Eles não podem exceder essas atribuições. Eles não podem agir com abuso ou excesso de poderes em relação a essas atribuições que lhes foram estabelecidas, porque caso façam, eles responderão administrativamente, civilmente ou penalmente, dependendo do ato. Então é isso que a gente tem que entender. Assim como a gente viu, né, nas sociedades limitadas, que pode haver responsabilização pessoal dos administradores, aqui não vai ser diferente, tá? Se o estatuto ou se o conselho, né, de administração previrem, né, porque nós vimos que ele tem que seguir o estatuto ou ele tem que seguir o conselho, né, de administração, previr expressamente determinados poderes para cada diretor, e um dos diretores, né, ou vários, né, em conluio, praticar qualquer ato que não seja de sua competência, agindo desse modo com excesso de poder, essa pessoa poderá ter que indenizar a companhia, e especialmente com seu patrimônio pessoal, pelos danos que eventualmente causar a esta companhia. Então, é muito sério esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, mas nós sabemos que isso ocorre, né? Então, por esse motivo, nós precisamos estudar isso e ter em mente das consequências, né? Quais são as consequências que essas pessoas podem sofrer. Bom, dito isso, né? Feito esse apanhado geral, né? De um modo muito breve a respeito de quais as implicações práticas que esses diretores, que esses administradores podem sofrer em razão de excessos de poderes, nós precisamos ainda de saber que várias discussões sobre esses deveres e responsabilidades foram levantadas pelo Código Civil, né? Principalmente no que tange às sociedades limitadas. Nós estudamos isso no nosso último conteúdo, né? Lá no Código Civil, naquele momento em que nós estudamos a responsabilidade dos administradores das limitadas, nós percebemos que eles estão sujeitos à teoria ultra vires, né? Essa teoria, ela especifica a responsabilidade do administrador pelos atos praticados em nome da sociedade quando incompatíveis com seu objeto social. Bom, ela especifica como ela isenta, né, a pessoa jurídica de qualquer prejuízo que o ato do administrador venha causar a terceiros. Então, se ele agiu em desacordo com o contrato social, porque aqui nós estamos, né, na limitada, ele pessoalmente responderá por esses atos e não a pessoa jurídica a quem ele está representando. Bom, isso no Código Civil, isso nas sociedades limitadas, né? De certo modo, né, isso resguarda as sociedades limitadas, porque foram atos praticados contra o contrato social e com abuso ou excesso de poderes. Bom, obviamente nas sociedades anônimas isso não vai ser tão diferente. Porém, nós temos um regramento específico quando nós falamos de sociedades anônimas, né? Que é a Lei 6.404 de 76. Então, nós não vamos buscar no Código Civil os dispositivos que vão regular esse ato de ingestão, de má gestão, de ingerência desses administradores. Nós vamos buscar na própria lei que estabelece as regras específicas para tanto, que é a Lei 6.404.
Então, os artigos 145 a 160 da Lei de DSA, ele estabelece quais são, então, essas implicações, tá? Que os administradores sofrerão em razão da sua ingerência. Mas, antes disso, né, é importante que se diga quais são esses deveres prévios, né? É justamente isso que esses artigos tratam, quais são os deveres prévios para que eles sejam, então, responsabilizados por inobservância a esses deveres. Então, de acordo com a Lei de SA, os administradores possuem 3 deveres primordiais para com a companhia. O primeiro, denominado dever de diligência. Como não poderia deixar de ser, né? Pauta-se na obrigação do administrador de gerir o negócio com competência e cuidado, que seriam usualmente empregados por todo homem digno e de boa fé na condução de seus próprios negócios. É como se eu estivesse gerindo o meu próprio negócio. Eu não posso agir de maneira desleal comigo mesma, não é isso? Deve ainda o administrador, pessoal, lembrar que ele atua para o bem da companhia, né? E no atendimento dos interesses da companhia e não dos seus interesses. Nem que para isso ele tenha que divergir, em alguns momentos, dos objetivos traçados pelos acionistas majoritários. Então, ele tem esse direito e esse dever de agir para o bem da companhia, mesmo que isso vá contrariar aqueles acionistas majoritários, tá bom? Bom, o dever de lealdade ainda, né, dentro desses deveres que nós estamos elencando aqui, estabelece que é defeso, ou seja, é proibido ao administrador utilizar em proveito próprio ou de terceiro informações referentes aos planos e interesses da companhia, vejam, sobre os quais só teve acesso em razão do cargo que ocupa. Então, o administrador ele não pode se valer das informações que possui a respeito da companhia para se beneficiar ou para beneficiar terceiro, obviamente, né? Da mesma forma, deve o administrador se abster de intervir em qualquer operação social em que tiver interesse pessoal e conflitante com o da sociedade que administre. É como se a gente estivesse aqui diante de um caso de suspeição. Eu tenho interesses pessoais com relação àquela situação que está sendo decidida pela companhia, então é melhor que eu me abstenha de participar para que não haja a minha influência, a minha interferência em razão das informações que eu tenho por causa do meu cargo, então eu me abstenho de interferir, né? Bom, nestes casos, qualquer inobservância do dever de lealdade até mesmo pode caracterizar crime de concorrência desleal. Então vejam que não é tão simples assim ser administrador de um SA, né? Além dos deveres, eu tenho que saber que aqueles deveres que eu tenho que agir em nome da SA pode me comprometer, inclusive criminalmente, claro, evidentemente. Bom, além de todos esses deveres que nós vimos ainda, os artigos 157 e parágrafos, o artigo, 157 parágrafos, estabelece o dever de informar, tá? Relacionado diretamente à transparência dos negócios da sociedade anônima, devendo o administrador sempre, de forma imediata, informar o mercado sobre qualquer deliberação do órgão gestor que possa influir significativamente o comportamento dos investidores, especialmente na comercialização das ações emitidas pela sociedade. Bom, o administrador, ele deve informar sobre eventuais interesses que possua nos negócios sociais da companhia, porque ele pode, de novo, pessoal, se beneficiar, tá? Em diversas situações em razão
das informações e de tudo que ele fica sabendo pelo fato de ocupar o cargo de administrador. Então, é muito sério, né? Não informar, porque aqui o 157 está deixando clara a necessidade de transparência, a necessidade de publicidade daqueles atos que estão sendo praticados, né? Em razão do compromisso que eles têm com os investidores. Aqueles investidores têm determinados comportamentos em razão da transparência que a companhia dá ao mercado financeiro. Caso isso não ocorra, o administrador poderá, novamente, ser responsabilizado. Bom, então, nós estamos aqui considerando quais são os seus deveres, né? O não cumprimento desses deveres pode, né, responsabilizar esse administrador no campo administrativo, civil e até criminal. Bom, essa má gestão, seja pela incompetência, seja pela falta de dedicação ou até mesmo por não concordância com os demais diretores, pode gerar, em regra, implicações de cunho meramente administrativo, que vão desde o rebaixamento do administrador para um cargo inferior até a sua destituição. Sendo que para que isso ocorra, não é necessário qualquer processo formal, tá? Pelo fato de que é inerente à sociedade o direito de escolha dos seus gestores. Então, se ele começa a não cumprir esses deveres por incompetência, por falta de dedicação, né, por desídia, ou mesmo por discordar o tempo todo dos gestores, dos diretores, né, obviamente que esses diretores podem destituí-los sem qualquer processo formal, porque cabe a eles a escolha dessa pessoa que vai gerir a sua companhia, beleza? Bom, no entanto, em algumas hipóteses, essa má gestão é ocasionada pela simples falta de qualificação do administrador, né? Bom, são os casos onde se percebe a prática de ato ilícito por parte do administrador. Está lá no artigo 158, inciso 1 da lei. E esses atos ilícitos são praticados com culpa ou com dolo. Ou violação da lei ou do estatuto, lá no inciso 2 do 158. Nestes casos, a sociedade teria o direito de pleitear uma indenização do administrador. Vejam que no primeiro momento é só a destituição por vontade dos diretores. Aqui não. Aqui, em razão desses atos ilícitos praticados, a sociedade pode pleitear uma indenização do administrador que serviria para recompor prejuízos causados por ele à companhia, tá? Então, nós estaríamos diante aí da imprescindibilidade de todo um processo de conhecimento. Então, seria necessário ajuizar uma ação e que houvesse aí, então, todos os procedimentos cabíveis no sentido de direito de defesa, né? Contraditório, ampla defesa. E aí sim, seriam apurados os limites do ato ilícito praticado e o montante da indenização, tá? E é interessante pontuar que a companhia não é obrigada a acionar judicialmente o administrador. No entanto, caso ela resolva fazer, deverá destituí-lo imediatamente. Então, eu não vou continuar com o administrador enquanto o processo estiver tramitando, né? Obviamente. Bom, ainda no sentido de evitar conchavos internos que beneficiem administradores inescrupulosos, a companhia assegura aos acionistas o direito de ajuizar essa ação, caso não o faça no prazo de 3 meses ou decida por não promover a ação de responsabilidade. Bom, em alguns casos, essa conduta irregular adotada pelos administradores pode causar ilícito penal. Então, nós vimos a possibilidade, né, de alguns ilícitos, de alguns prejuízos que implicariam apenas na destituição ou na
na responsabilização civil, né? E aí depende de ajuizar uma ação, mas existem casos de crimes, né? Prática de crimes. E aí, como exemplo desses crimes, né? Costumeiramente praticados por administradores, nós temos tipos definidos no artigo 177 do Código Penal, relativos ao estelionato ou fraudes contra o patrimônio. Nós temos ainda condutas que podem ser consideradas crimes contra o sistema financeiro, nos termos da Lei 7.492. Ordem tributária, né? Crimes contra o sistema financeiro, a ordem tributária, econômica e das relações de consumo, conforme o artigo 8, conforme a Lei 8.137 de 90. E ainda mercado de capitais, né? Que nós vimos aí, fizemos aí um trabalho sobre mercado de capitais, vocês discutiram de maneira muito interessante, né? Naquele nosso fórum. Então, de acordo com a Lei 6.385 de 76, alterada pela Lei 10.303 de 2001. Então, são essas, né, as possibilidades, né, de tipificação daqueles atos do administrador. Bom, como nós vimos, pessoal, o ordenamento jurídico, de um modo geral, ele disciplina os deveres e as responsabilidades dos administradores das companhias da maneira adequada. Né? Cabe a cada administrador e cabe a cada gestor praticar os atos de acordo com a lei, com o estatuto e com a vontade, né? Os interesses da companhia, de modo a beneficiar e não prejudicar, de modo a fazer com que aquela companhia tenha o seu regular, né, andamento nos moldes e nos objetivos pactuados no estatuto. Caso esses membros, né, caso esses gestores ajam com ingerência, ajam com má fé, ajam com dolo, com culpa ou por incompetência, essas, né, são as regras que serão aplicadas a eles, né, são as consequências práticas que serão aplicadas a eles. Estão lá desde o artigo 145 até o artigo 160 da Lei 6.404, onde nós vimos, acabamos de ver, que serão imputadas responsabilidades cíveis, administrativas ou mesmo penais, né? Justamente pelo excesso, pelo abuso de poderes ou justamente com a intenção de prejudicar, né, o sistema financeiro, de prejudicar a própria sociedade anônima que está sendo gerida por ele mesmo. Resta, né, aos membros da comunidade empresarial se valer de todo o aparato legal que existe de maneira contumaz para inibir essas práticas irregulares, né, da gestão da companhia, das companhias, de modo que possibilite uma construção mais justa, mais transparente, mais estável do mercado financeiro, né? Então, com essas palavras, eu encerro, né, esse nosso estudo sobre esses deveres, sobre essas responsabilidades do administrador, do gestor das companhias, e fico aqui à disposição para que vocês possam entrar em contato comigo caso surjam dúvidas aí no decorrer dos estudos. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.